A depressão vicia o cérebro? Por que os episódios de depressão costumam se repetir? Como criar estratégias para sair da depressão e nunca mais voltar? O que a Bíblia diz sobre depressão? Oi, gente! Eu sou a pastora Milene, tive episódios de depressão e aprendi na Bíblia sobre como driblar a depressão e assim eu fiquei livre. E eu quero compartilhar esse segredo com você. Portanto, fique comigo até o final, se inscreva e dê o seu like. Pessoal, hoje eu quero tratar com você sobre como a Bíblia trata da depressão. O que Deus diz sobre isso? Olha, na depressão, o nosso cérebro, ele entra numa condição viciante de pensamentos negativos. Como os hormônios do bem-estar ficam muito baixos, organicamente a gente tende a ficar para baixo, a ficar mal. Começamos então a ter uma sequência de pensamentos negativos, sensação de culpa, fracasso, desvalor. E aí, gente, olha que interessante. Os estudos da neurolinguística, eles mostram que aquilo que a gente fala determina o nosso comportamento. E aí você vai entender por que o cérebro ele entra numa condição tão viciante. Se eu falo alguma coisa, por exemplo, eu digo assim, eu nunca vou conseguir ter sucesso profissional. Eu sou um fracasso, eu não consigo. O que acontece no seu corpo? Tudo que você fala tem uma área do seu cérebro que entende que aquilo é a verdade a seu respeito. Então, logo, o seu cérebro vai processar que aquilo ali vai se tornando a sua identidade, vai se tornando quem você é. Tudo que você diz é como se o cérebro mandasse uma ordem para todas as células do seu corpo, dizendo assim, é assim que vocês têm que se comportar. E aí, todo o seu corpo entra em ação para se comportar de acordo com o que você diz. Isso é o que a neurolinguística diz. Agora, veja bem, na depressão, a gente já tem essa tendência, até mesmo orgânica, de ter pensamentos negativos. E logo, se estamos tendo pensamentos negativos, vamos também pronunciar coisas negativas, palavras de fracasso, de derrota, de morte, porque aquilo que está lá dentro de nós, né, é o que a nossa boca fala. A Bíblia, ela nos ensina a viver de maneira preventiva em relação à depressão. A Bíblia, ela nos ensina a gerenciar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, tudo o que é verdadeiro, honesto e justo, seja o que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia, ela nos ensina o tempo todo a nos encher de esperança, a viver pela fé em Deus. É uma coisa tão simples, né? A Bíblia, ela nos ensina que a palavra tem poder. A nossa linguagem, a linguagem do cristão, de quem teme a Deus, é uma linguagem profética e ela cria realidades no mundo espiritual. Então, tudo o que eu falo cria realidades no mundo espiritual. E quando nós entendemos isso assim, com essência, com verdade, sabe? E nós começamos a viver isso. Talvez, não porque a gente queira, porque, queridos, quando nós estamos nesse estado depressivo, de verdade, a gente não quer. A gente não quer pronunciar palavras de vitória, a gente não quer pensamentos de vitória, a gente não quer essas coisas. Mas quando eu entendo que a palavra do Senhor me ensina isso, que ela exige isso de mim, que isso é muito mais do que uma questão de querer ou não querer, é uma questão de obediência à palavra e de querer agradar o coração do Pai. Sabe? Aí eu ganho forças para fazer aquilo que antes eu não dava conta de fazer. E o Espírito Santo, ele me ajuda nesse processo. E, queridos, foi isso que aconteceu comigo. O Senhor começou a me mostrar essas coisas na palavra, mas de repente isso ganhou vida, isso ganhou poder. E eu comecei a olhar para essas coisas com tanta seriedade, sabe? Com tanta clareza, com tanto discernimento, que eu falei, eu preciso aplicar essas coisas na minha vida. E eu comecei a viver dessa forma, a gerenciar os meus pensamentos, a gerenciar as minhas palavras, a obedecer aquilo que o Senhor queria. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Tem hora que
você tá mal, que você tá lá embaixo, que você quer ir pro pior lugar, que você quer entrar dentro de uma cova. Aí você tem que se erguer, buscar forças na palavra e dizer assim: eu sou vitorioso, é isso que eu sou. E aí quando você começa a dizer, gente, é impressionante, eu nunca vi um poder tão grande, é impressionante, você começa a dizer e a declarar, o seu corpo vai mudando, a sua mente vai mudando, o seu padrão de pensamento vai mudando. E de repente você que estava muito mal, já começa a se sentir melhor, você já começa a se sentir vitorioso. Essa coisa tem um poder que é impressionante. Eu precisei treinar o meu cérebro diariamente, porque a gente aprende a vida inteira a viver o contrário disso. E aí, gente, à medida que eu fui treinando, a minha vida foi dando uma virada. E eu fui aprendendo realmente a gerenciar a minha vida para que a depressão não encontrasse mais lugar em mim. E eu quero, assim, te convidar a viver essa verdade. Porque ouvir e saber na teoria não muda a nossa vida, mas quando o Espírito Santo desvenda aquilo para nós, quando aquilo ganha força, ganha verdade, quando o convencimento dele vem e a gente entende, a gente decide que precisa viver aquilo. Talvez não para você mesmo, sabe? Porque muitas vezes nem por a gente mesmo a gente nem quer. Mas quando a gente fala, eu preciso obedecer o que a palavra diz. E aí você decide viver. Gente, isso é libertador, isso é transformador. E é uma coisa que a gente leva para toda a nossa vida. Hoje, eu continuo vivendo dessa forma, eu continuo gerenciando meus pensamentos, gerenciando minhas palavras. Às vezes eu ainda me pego falando ou pensando coisas que não deveria pensar nem falar, e eu preciso me corrigir, às vezes pedir ao Senhor perdão por aquela palavra. Mas eu queria assim compartilhar isso com você, o quanto é poderoso. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre o poder da palavra de acordo com a Bíblia. Porque essa verdade impactou e transformou a minha vida. E eu desejo que ela possa impactar e transformar a sua vida comigo. Então, gente, me acompanhe, assista. Eu te espero no próximo vídeo. Dê o seu like aí, se inscreva, eu tô contando com você, tá bom? E receba aí aquele abraço gostoso que só o Espírito Santo sabe dar. O abraço dele cura qualquer coisa. Um beijão no coração. Fique comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva e dê o seu like, ok? Eu tô contando com vocês. Pessoal, depressão é uma alteração de humor, mas não é aquele humor no sentido de estar feliz ou estar triste. É humor no sentido orgânico, físico. Na depressão, o que acontece é uma baixa de energia no organismo. Nós temos no nosso organismo muitos hormônios que são responsáveis pelo